Algum animal ou não? Não tem. Ai, precisa ter. Eles vieram aqui, você viu? Bonitinho. Rodaram. Vamos falar sobre cansaço excessivo. Cansaço. Excessivo, muito cansaço, pouco cansaço, é muito pouco e tal, é um conceito... Abstrato. O que é cansaço excessivo, doutora Maitê? Cansaço excessivo é quando você deixa de fazer as funções do seu dia a dia. Então, deixa de trabalhar o tanto que trabalhava, executar algum lazer que você fazia e você deixa de passear por causa disso, brincar com as crianças, com os filhos. Então é a minha referência. É a Eu sua tinha referência. muito mais disposição do que tenho hoje. Que é o basal. Porque cada um tem um driving, que a gente chama Exato. na medicina, que é um ritmo. Então, até para trabalhar, tem pessoas que trabalham mais horas e ficam bem, tem pessoas que cansam muito. Tem pessoas que dormem 5, 6 horas, tem pessoas que têm que dormir 7, 8 horas. E isso é genético, é o ciclo circadiano. Então, se o basal está alterado, é o cansaço leve ou excessivo. Perfeito. Então vamos aos mitos e verdades? Vamos. Doutora Maitê Pimentel, é mito ou verdade que mulheres na menopausa podem se sentir mais cansadas? É verdade. Uma das causas da gente ficar disposto, animado, memória, execução, vitalidade, são os hormônios sexuais. Então, se a gente não tem a testosterona, que é o principal hormônio de vitalidade, que abaixa na menopausa, além de abaixar libido, o desejo sexual, também vai abaixar o quê? A vontade, o prazer, que a gente chama uma anedonia, uma falta de prazer geral, não só do sexo, mas de fazer as coisas, de acordar cedo, Pique pra procrastinar. nada. Tá. É isso. Então, é verdade. É mito ou verdade que cansaço excessivo afeta a libido feminina? Também. Então, a menopausa piora a libido e a libido também, se tiver, ela vai alterar pelo cansaço. Muitas mulheres falam assim no consultório, isso é queixa comum. Doutor, eu não tenho libido, tá fraca. Aí eu falo assim, você não tem libido quando tá tendo a relação de ter o prazer, o orgasmo, ou você tem preguiça de começar? Então, muitas vezes não é a libido que tá baixa, é o cansaço de começar. Mulher tem muito isso. Mesmo porque a testosterona da mulher ela é mais baixa do que do homem. Só para a gente ter uma noção de referência numérica, mulheres de 9 a 63 e homens de 250 a 850. Não tem o valor. comparação. Então, é sim um cansaço excessivo. Às vezes pode ser um critério de você achar que a libido está ruim. Perfeito. É mito ou verdade que falta de vitaminas podem influenciar na falta de energia? Isso é super verdade. Então, quando você está cansada, com falta de prazer de fazer as coisas, de executar, uma das principais causas é a falta de vitamina, tá? Quais são as vitaminas que mais dão preguiça, sonolência, cansaço, indisposição, queda de cabelo? Ferro. Então, anemia ferropriva é uma das causas. Quando a gente tem falta de vitamina D, também dá cansaço, fora que cai o cabelo, cai a imunidade. Uma vitamina que é muito importante para a execução da fibra muscular, de fazer atividade física, é a B12. Então, você que às vezes está... eu vou na esteira, comecei a me animar de fazer exercício. Dá 15, 20 minutos, está cansado. Uma coisa é a tua preparação física, o fôlego. Outra coisa é começar a doer os músculos, não aguentar. Uma fadiga muscular. Você sente que o corpo está pedindo para parar. Isso. Aí pode ser principalmente falta de B12. Mas a gente dosa tudo. Magnésio, cálcio, ferro, zinco. Então, a gente tem todo esse equilíbrio micro de vitaminas e macrovitaminas que vai alterar muito memória, execução e disposição do dia a dia. É mito ou verdade que fazer atividade física deixa a pessoa cansada? Isso depende, né? É mito. É que dá cansaço na hora da atividade física, porque você está usando o oxigênio das células, então dá essa falta de ar, esse cansaço. Isso depende também de quanto você faz de exercício, a quanto tempo você está acostumado e a frequência cardíaca que você chega. Mas, na verdade, fazer atividade física aumenta 4 hormônios do bem. Serotonina, endorfina do prazer, noradrenalina e cortisol. Então, quando a gente fala da epinefrina, adrenalina aumentada, ela dá disposição, energia do dia a dia. Então, quem faz atividade física tem muito mais disposição ao longo do dia.
Então não dá cansaço só na hora do exercício. Claro que não estamos falando de uma maratona. Você corre maratona, você vai ficar cansada, né? É atividade física, Sim. né? É mito ou verdade que depressão pode dar muito cansaço? É verdade. Para a gente ter o critério de depressão, a gente tem que ter pelo menos 14, 15 dias com preguiça, indisposição, tristeza, que é a anedonia, associado a mais 5 fatores, que são queda de cabelo, dor de cabeça ou de estômago, ideias negativas, tudo é ruim, tudo vai chover, tudo é pessimista, ideias suicidas quando é caso mais grave, pessoas que perdem a memória, a cognição, o driving que a gente falou. Então, quando a gente tem um cansaço excessivo, com uma tristeza excessiva, é sim um dos critérios a longo prazo que você tem que investigar depressão. Ainda mais quando você faz exames de sangue, as vitaminas estão normais, os hormônios estão normais, não aconteceu nada que você fale, nossa, do que eu fiquei cansada? Investiga tudo e não tem nada, pode ser sim um começo de depressão. Nem sempre é uma depressão clássica. A gente tem vários tipos de depressão. Tem a depressão melancólica, que a pessoa fica mais chorosa, a depressão clássica, em que a pessoa não quer sair de casa, não quer acordar, não quer sair da cama. A depressão com ansiedade, são pessoas que ficam mais irritadas com todo mundo, mas isso é um tipo de depressão. Então, cansaço excessivo, lembre-se que pode ser depressão. É mito ou verdade que privação do sono faz o cansaço aumentar? É verdade. Gente, não existe ninguém no mundo que consiga ficar sem dormir. Testes que a gente faz com os ratinhos, com a luz, com um monte de coisinha para ele não dormir, eles morrem. Então, o tempo de fadiga, o tempo de você não consegue dormir, leva à mortalidade. Então, ao longo do tempo da vida, quem dorme menos morre mais cedo. Quem dorme menos aumenta o peso. Quem dorme menos aumenta o risco cardíaco. Quem dorme menos também tem fadiga crônica. Então, quem tem, por exemplo, até um sono mal dormido, a gente não está falando só de horas, de qualidade. Quem tem, por exemplo, a apneia do sono, o risco cardiovascular é aumentado. A pessoa tem mais risco de infartar. A pessoa diminui a memória. E tem estudos que quem, por exemplo, trabalha à noite, dá plantão noturno, são períodos que você troca o dia pela noite e fica aquela bagunça do ciclo circadiano, aumenta a mortalidade em 22% em um período de 20 anos que eles estudaram essas pessoas. Ou seja, privar sono não é uma coisa boa. Temos perguntas do pessoal de casa, vamos na sequência, doutora. A primeira pergunta que a gente vai trazer aqui é da Lígia. Tenho 27 anos e ultimamente tenho me sentindo muito cansada. Fiz todos os meus exames e eles estão normais. O que pode ser? Então, Lígia, tomar cuidado de falar assim, eu fiz todos os meus exames. Será que você fez realmente todos os seus exames? Geralmente num check-up básico a gente não faz todos os exames. Então tem que pensar ecocardiograma, para a gente pensar em insuficiência cardíaca, problema respiratório podem dar cansaço, as vitaminas pedir todos os hormônios, cortisol alto dá cansaço, prolactina alta, hipotiroidismo, síndromes adrenais. Então a gente tem muitas coisas que às vezes não é um check-up assim, daquele básico, né? Tirando você investigar tudo, fica no que eu falei. No dia a dia, se você está também, um burnout, dá cansaço excessivo, a pessoa que trabalha muito está passando do limite do que deveria fazer, tristezas ou até depressão, quando a gente fala. Depressão é um diagnóstico que não sai no exame de sangue. Ele é no critério clínico que o médico faz. Perfeito. Próxima pergunta da Estela. Percebi que quando acordava, via muitos fios de cabelo no travesseiro. Coincidentemente, uns meses antes, fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Uma coisa tem relação com a outra? Nossa, olha que interessante, porque assim, a síndrome do ovário policístico é uma síndrome em que a gente tem o excesso de testosterona e resistência insulínica. Esse excesso de testosterona dá oleosidade no couro cabeludo. Então, ele dá mais acne e dá mais queda de cabelo, sim.
e a própria resistência insulínica é uma das causas de queda de cabelo. Então, a resposta, Estela, é verdade. Essa queda de cabelo foi provavelmente pela síndrome de ovário policístico, se não tiver outra coisa também associada. Tratando, então, a síndrome... Melhora a queda de cabelo. Próxima pergunta. Benedita, existe tratamento hormonal para cansaço excessivo? Então, Benedita, se a causa desse cansaço excessivo for hormonal, sim. Então, por exemplo, quem tem um distúrbio do hipotiroidismo, a tireoide trabalhando pouco, a gente repõe a levotiroxina sódica, melhora. Se a gente tem um cortisol desequilibrado, melhora. Se a gente tem hiperprolactinemia, a gente tem o remédio carbegolina que vai bloquear. Se a gente tiver algum distúrbio de resistência insulínica, a gente tem vários remédios. Então, várias causas hormonais e também aqui vale das vitaminas, a gente consegue equilibrar, tá? Cuidado com tomar vitamina em excesso, sem critério e sem... eu tô cansada, vou tomar um monte de cálcio, um monte de ferro. Hipervitaminose também faz mal para a saúde, então... Excesso de cálcio pode dar calcificação nos endotélios, excesso de vitamina D também. Quando a gente tem excesso de vitamina A, por exemplo, aditivo que a gente dá para as criancinhas, pode dar cegueira noturna. Então, sempre tem que dosar. Exame de sangue é muito importante para esses diagnósticos. Mais uma. Kellen, como saber se preciso repor vitaminas? Falta de vitaminas tem algum sintoma? Então, Kellen, sintomas de queda de vitamina são muito inespecíficos, tá? Então, pode ser várias coisas, cãibra, parestesias, formigamentos, cansaço, queda de cabelo, perda de frêmitos, aumento de enzimas hepáticas. Então, a gente tem muito, assim, qual vitamina? Não tem jeito. Toda vez que você vai passar por um check-up de rotina anual, é obrigatório a gente dosar tireoide, glicemia, o colesterol e também as vitaminas, faz parte, porque às vezes não estão sintomas, ou sintomas são muito parecidos com muita coisa, então sempre vale a pena dosar. Perfeito. Mais uma da Jennifer, tenho boas noites de sono, durmo ao menos 8 horas por noite e mesmo assim eu acordo cansada. Posso estar com algum problema de saúde? Bonitinha. Então, Jennifer, é assim, ó. Primeira coisa, a média de horas dormidas pelo adulto é de 6 a 8 horas. Média, como eu falei, isso é genético, chama-se ciclo circadiano. Agora, você acha, por exemplo, que está dormindo 8 horas e está tudo bem? Nem sempre. A gente pode não estar no sono profundo, um sono superficializado, que você tem o sono REM e não REM. A gente tem, em média, 4 a 5 ciclos de sono REM e não REM por noite. Então, isso, a cada mais ou menos 2 horas, faz com que a gente entre no sono profundo, onde a gente sonha, onde restaura a memória, onde restauram as células e onde se tem longevidade, qualidade de vida. Se essa pessoa, Jennifer, está num sono superficial... Não vai fazer tudo isso. Não vai fazer tudo isso e vai acordar cansada, mesmo tendo dormido as horas. Como que a gente faz o diagnóstico se está indo bem ou não? Por um exame muito simples, polissonografia. É simples, mas é meio chato de fazer, porque você Como tem que dormir com os fiozinhos, toda conectada. Faz em casa? Tem como agora hoje em dia fazer em casa, você vê algumas coisas e tem aquele que você tem que dormir no centro do sono. Ah, tá. E aí a gente consegue, através de todos os gráficos e eletrodos, ver quantas vezes a pessoa desperta, quantos são os sonos que ela tem, REM e não REM, quantas vezes ela sonha, quantas obstruções centrais ou periféricas ela tem, e a gente consegue mapear tudo. É o retrato do sono. É o retrato do sono. Conversei com a doutora Maitê Pimentel, que tem um site maitemedica.com.br e está no Instagram Maitê_médica, Maitê com THE. Não vou mais te perguntar nada porque eu tô vendo que tá rouca. Cuide-se. Cuide-se. Tô com voz de cantora hoje. Tá mesmo, voz sexy, né? Essa voz grossa. Minha querida, saúde e até semana que vem, obrigada, se Deus quiser. obrigada. Bom fim de semana.